sobre a questão agrária e os limites do constitucionalismo democrático no Brasil. Professor Gilberto, graduado em Direito pela USP, doutor em Direito do Estado pela mesma universidade, também livre docente em Direito Econômico, professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP, coordenador do Grupo de Pesquisa Direito e Subdesenvolvimento, e seu trabalho circula pelas áreas de Direito Econômico, Economia Política, Teoria do Estado, História do Direito Público e Teoria da Constituição. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, dizer que é um grande prazer poder estar aqui no 6º Congresso do IDHD. Queria saudar as pessoas do querido Ricardo, vice-presidente, do Ayrton, os fundadores aqui do Instituto. Agradecer aos amigos Cláudia, Argemiro, Cristiano, e a organização aqui na UNB. Belíssimo congresso. Saudar os colegas de mesa, nosso presidente, o professor Arno Velho, Gustavo, Rogério, todos os presentes. E, sem mais delongas, partir para a minha exposição. Na verdade, eu vou falar de uma derrota e um mito. Uma derrota histórica, que é a reforma agrária, derrota histórica essa que temos até hoje o movimento dos trabalhadores sem terra para nos lembrar todos os dias. E o mito, né, que é um mito que eu vou tentar mostrar no decorrer da exposição, é um mito que comum na historiografia brasileira e uma certa sociologia política, de que houve no período entre 30 e 64, chamada Era Vargas, né? Particularmente no primeiro período, Vargas não só uma preocupação exclusiva com a regulamentação, com a intervenção do trabalho urbano, né? E houve um consequente abandono do mundo rural. Então haveria uma aliança conservadora para que Vargas, Getúlio Vargas, mantivesse no poder, com a modernização urbana e o conservadorismo agrário. Esse é um mito comum e nós escutamos por aí. E eu vou tentar expor rapidamente, não vai dar para falar de tudo, mas em 3 grandes blocos. Primeiro, a política geral, o projeto getulista geral para o setor agrícola, setor agrário, a questão do trabalho rural e a questão da reforma agrária. Em termos gerais, isso a gente pode perceber, o que é interessante da ruptura, e assim a ruptura, desde a Aliança Liberal, desde a campanha de 1930, da campanha da Aliança Liberal, a campanha presidencial, o projeto getulista se declara contrário à hegemonia agrária exportadora. E quando o governo se instaura, a partir da Revolução de Outubro de 1930, pela primeira vez na história do Brasil, um governo se declara contrário ao Brasil agrícola, ao Brasil essencialmente agrícola. A primeira vez na história que um governo se declara oficialmente contrário ao Brasil oficialmente agrícola e propõe que, para superar esse Brasil agrícola, deveria então se industrializar e produzir para abastecimento do mercado interno, ou seja, a política oficial do governo passa a ser a condenação da política agrária exportadora até então dominante e, nas palavras, para usar a expressão cara ao economista Celso Furtado, a chamada internalização dos centros de decisão econômica. Para isso vão ser tomadas uma série de medidas, né? Vou mencionar, obviamente, de maneira rápida. Política de apoio ao mercado interno, construção de infraestrutura viária, ferroviária, portuária, a industrialização, a implantação de política salarial única em todo o país e o que interessa mais especificamente para nós aqui, o incentivo à mobilidade da fronteira econômica, a ideia de incorporação dos chamados espaços vazios do país ao Brasil Central, onde hoje estão, e a orla amazônica. Qual vai ser o limite
dessas políticas e nós vamos ver no decorrer da exposição. A situação fundiária caótica e concentrada, e concentradora. É justamente essa situação concentradora do latifúndio vai desafiar a capacidade de articulação e de implementação dessas políticas governamentais. Na verdade, não houve um abandono do mundo do campo. Não houve um abandono puro e simples do trabalhador rural, como simplifica boa parte da historiografia brasileira. Houve uma série de conflitos, houve uma série de disputas, e houve uma série de derrotas para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi derrotado em uma série de embates com os vários setores do lado de representantes do latifúndio nesse país. Em termos, no primeiro momento, qual que é a forma de se tentar resolver a questão agrária no primeiro período de Getúlio Vargas no governo de 30, no primeiro consulado varguista, de 30 a 45. Ele vai ter, vamos ver, duas políticas principais. Uma de colonização de terras e a outra a questão trabalhista. Primeiro, a questão da colonização de terras. É uma tentativa de compromisso, no primeiro momento. A ideia de que com a expansão da fronteira agrícola se resolveria o problema das terras. Se poderia, então, resolver a questão daqueles que o acesso à terra. Mas com dois enfoques distintos. Há duas políticas distintas de colonização. Uma de núcleos coloniais preocupados com abastecimento e de fornecimento de mão de obra para a industrialização que está se iniciando, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Santa Teresa e vários outros núcleos em torno do Rio de Janeiro. A ideia não é levar o trabalhador rural para longe, mas sim para perto dos núcleos industriais que estão se formando e núcleos de fornecimento e de abastecimento de alimentos. Fornecer para a cidade e para a indústria. E um outro núcleo, esse sim, especialmente a partir do final dos anos 30, aí já no Estado Novo, e na época da guerra, até por todo o discurso da época, em que há a ideia dos chamados espaços vazios que poderiam ser ocupados por outros, que, já que os países não ocupavam, outros poderiam vir lá e pegar, queimá-los. Então há um medo de que então, esses espaços vazios não têm que ser ocupados. Então vai se criar toda uma operação de ocupação, de início de ocupação do território, que vai ser sintetizada na chamada Marcha para o Oeste. Vai se criar uma autarquia chamada Fundação Brasil Central, e que vai se iniciar uma expedição aqui para Goiás, Mato Grosso, criação de núcleos coloniais, núcleos de povoamento, a ideia de ocupação de espaços vazios. Simultaneamente, em termos de política também agrícola e agrária, o que vai fazer o primeiro governo Vargas? Vai assumir o controle das políticas de financiamento de produção agrícola, que antes estavam nas mãos das oligarquias estaduais. Vai federalizar e centralizar. Às vezes dividir. Mas vai assumir o controle de criar órgãos novos ou dividir o controle dessas políticas. Então, o café, antes nas mãos da oligarquia de São Paulo, vai ser criado o Departamento Nacional do Café. Vai ser criado o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Instituto Nacional do Mate, o Instituto do Cacau da Bahia, o Serviço de Expansão do Trigo, e assim por diante. Vão ser autarquias que vão controlar e vão tentar criar políticas setoriais para os vários produtos. E vão cobrar também tributos sobre os produtos. Tributos que vão ser utilizados na expansão da industrialização. E conforme o regime, isso é interessante, eu estou obviamente pulando várias coisas por causa do tempo,
Mas conforme também o regime vai se firmando também, e não nos esqueçamos que o governo Vargas ele é extremamente instável. Nos anos 30, a todo tempo há uma tentativa de derrubar o presidente, seja como chefe do governo provisório, seja como presidente constitucional, seja mesmo como ditador do Estado Novo. A tentativa de golpe, seja da oligarquia paulista, seja da aliança do movimento comunista liderado por Prestes, seja do movimento fascista integralista, a todo tempo tentativa de derrubar o governo. Quando o governo se consolida, então parece firme, já, e aí vem a guerra, então já é uma outra esse tipo de instabilidade, né? O governo começa a assumir um controle sobre a titulação das terras, que é sempre um problema no Brasil, até hoje. E começa a emitir uma série de decretos sobre, especialmente primeiro sobre faixas de fronteira, ocupação sobre das faixas de fronteira, sobre terras da União e faixas de fronteira, o que assusta todo o setor dos grandes proprietários de terra, que passam a ter que legitimar títulos. Não preciso dizer que quase todos esses decretos do final já do Estado Novo, são quase todos de 44 e 45, vão ser revogados pela Assembleia Constituinte de 46 como entulho autoritário do Estado Novo pelos nossos liberais. Isso é a consequência de querer interferir na propriedade da terra. Essa é uma política do primeiro governo Vargas em relação à tentativa de lidar com a questão da terra propriamente dita. Em relação ao trabalho rural, né? O processo de incorporação do trabalhador rural também vai ter uma série de resistências, e sérias resistências, né? Então, qual vai ser a estratégia? Uma estratégia típica do governo Vargas. Vamos primeiro, então, consolidar a integração do trabalhador urbano e vamos, então, integrar o campo de maneira subordinada à cidade. Ou seja, não vai ser uma integração simultânea. Vamos, então, garantir o setor urbano, consolidar o setor urbano, se integra, vamos buscar a integração do setor rural. Então, o campo vai ser integrado de maneira subordinada e complementar à cidade, que estavam sofrendo o processo de industrialização, o que explica várias das nossas mazelas urbanas. O que vai explicar várias das mazelas urbanas. E vários dos avanços e recuos da legislação. A primeira lei de sindicalização, que é o decreto 19.770 de 31, exclui o trabalhador rural. Mas a legislação anterior, feita um pouquinho antes, que era a legislação de nacionalização da mão de obra, que é chamada Lei dos 2/3, que é uma legislação de dezembro de 1930, ou seja, o governo tinha acabado de assumir, ela então obrigava todas as empresas a terem 2/3 de trabalhadores brasileiros. Ela se expandia para todas as empresas, inclusive as agropecuárias. Lógico que vai haver uma resistência e o governo vai ser obrigado a ceder. E em agosto de 1931 ele vai ser obrigado a modificar essa legislação. Esse debate sobre a expansão ou não dos direitos trabalhistas para o campo volta na Constituinte, em 33 e 34. No anteprojeto elaborado pelo governo na comissão do Itamaraty, no artigo 124, vai ser expressa a expansão dos direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais. Salário mínimo, férias, limitação de jornada de trabalho, criação de escolas para os filhos de colonos e progressiva extinção do latifúndio. Obviamente, no debate da Constituinte, os setores ligados às oligarquias e ao latifúndio vão reagir e vão tentar retirar esse artigo. Não vão conseguir. Mas então o que eles vão fazer? Uma tática exclusiva do Brasil, né, mas muito comum nas nossas constituições. Bom, o artigo então vai estar lá, o artigo 121.
da Constituição de 34. Estende os direitos trabalhistas aos trabalhadores rurais. Mas o parágrafo 4º remete à regulamentação à legislação ordinária. Se dá com uma mão, se tira com a outra. No Estado Novo, quando vem o Estado Novo, a Constituição de 37 não fala nada, e vai ter legislação, vão ter legislações esparsas sobre o assunto. Vai ter o Estatuto da Lavoura Canavieira, que é um decreto de 1941 sobre a regulação do trabalho e da política canavieira. E vai ter um conjunto de direitos trabalhistas para os trabalhadores da cana-de-açúcar. Lote de terras para a subsistência dos trabalhadores, escola para os seus filhos, artigo 70, salário mínimo, artigo 90, direitos que, aliás, não são respeitados até hoje. E quem que deveria ser responsável pela fiscalização? E esse é o problema. Não seria a Justiça do Trabalho, e sim o Instituto do Açúcar e do Álcool. Era um órgão do qual os trabalhadores não tinham acesso. Na verdade, era controlado, era dividido o controle entre o governo federal e representantes dos empresários do setor. A consolidação das leis trabalhistas, a CLT, vai excluir, num primeiro momento, que é de 1943, no seu artigo 7º, ela exclui os trabalhadores rurais. Só que, no artigo 13, ela diz que todo trabalhador rural tem que ter carteira de trabalho. É um texto que não é homogêneo. Ela tira e inclui. Ela tira e inclui. Ela exclui em tese, mas ela abre caminho para que, no judiciário, alguns trabalhadores conseguissem reconhecimento de direitos previstos na CLT. E o que o governo Vargas começa a fazer a partir também no final do Estado Novo? Se preocupar com a regulamentação da terra e também com a regulamentação dos direitos trabalhistas do campo. Começa a criar decretos para, antecipando isso. Promove o decreto de regulamentação da sindicalização rural, que é o decreto-lei 7.038 de 44, e um decreto, que é o decreto 18.809 de 1945, que cria o Sistema de Prevenção de Acidentes de Trabalho, Sistema Nacional, que prevê expressamente cobertura contra acidentes de trabalho na agricultura e na pecuária. Não preciso dizer também que foram decretos revogados pela Assembleia Constituinte de 46 como entulho autoritário. No segundo governo Vargas, já sob a Constituição de 46, ganha força, de novo, a proposta de extensão formal dos direitos trabalhistas para o campo. Há uma disputa política no Congresso do governo com os setores de classe, os latifundiários, Sociedade Rural Brasileira, Confederação Rural Brasileira, Sociedade Nacional de Agricultura, mas o governo faz um projeto de lei determinando a extensão dos direitos estabelecidos na consolidação da legislação do trabalho aos trabalhadores rurais, com as suas especificidades, e envia ao Congresso. A resistência, obviamente, é grande no Congresso, para ter que ser reapresentado umas 2 ou 3 vezes, no segundo governo, no governo Juscelino Kubitschek. Ele só vai ser aprovado no governo João Goulart, em 1963, é a Lei 4.214, de 2 de março de 1963, que é o Estatuto do Trabalhador Rural, que finalmente garante formalmente todos os direitos trabalhistas aos trabalhadores, ou seja, uma luta de praticamente 20 anos para que se garanta formalmente os direitos trabalhistas dos trabalhadores rurais. Mas não houve um abandono, uma série de resistências à implantação formal desses direitos, quanto mais a garantia material. E a questão da propriedade e da reforma agrária propriamente dita. O programa da Revolução de Outubro de 1930 era expresso na questão da reforma agrária. Os tenentes, que eram o grupo de militares que era o núcleo duro da
Revolução, seu programa de reconstrução política e social do Brasil, era expresso em dizer que o Estado deveria exterminar o latifúndio, né, e deveria impor o cultivo compulsório da terra. E as terras ocupadas ilegalmente deveriam voltar ao patrimônio público. Então havia já uma consciência de que o latifúndio era um problema no Brasil. O debate na Constituinte gera um artigo, que é o artigo 113, inciso 17, dos direitos e garantias fundamentais, que é a primeira vez que, no constitucionalismo brasileiro, se insere a ideia de função social da propriedade. O artigo 113, inciso 17, diz: é garantido o direito de propriedade que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo na forma que a lei determinar. É visivelmente uma repetição do artigo 153 da Constituição de Weimar. A propriedade obriga, não deve ser utilizada contra o interesse social. A Constituição de 37 repete esse artigo, mas o problema será na Constituição de 46, que haverá um problema constitucional sério em termos da questão da função social da propriedade. A Constituição de 46, que há uma reação ao Estado Novo, ela vai tratar da propriedade em dois dispositivos. O primeiro, o artigo 141, parágrafo 16. 141 dos direitos fundamentais, e o parágrafo 16 diz o seguinte: é garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. E o artigo 147, já na ordem econômica e social, dizia: o uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com observância do disposto no artigo 141, parágrafo 16, ou seja, indenização em dinheiro, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos. Dá com uma mão, tira com a outra. Portanto, garante-se a função social da propriedade, se impede na prática a sua realização. Toda a questão, todo o debate sobre reforma agrária do período democrático, de 46 a 64, gira em torno da Constituição de 46 e desses dois dispositivos, 141, parágrafo 16 e 147. Como não aplicar o 141, parágrafo 16, que inviabilizava toda e qualquer política de reforma agrária, ou como reformar a Constituição para poder viabilizar uma política de reforma agrária. O primeiro projeto de reforma agrária apresentado no Congresso Nacional foi em 1947, por um deputado da Bahia, a chamada Esquerda Democrática, que era uma corrente da então UDN, União Democrática Nacional, que era o partido de oposição a Getúlio Vargas, e na época de oposição ao governo Dutra, que era o governo da época, né? Que era o primeiro projeto de lei de reforma agrária do Brasil. E é interessante, ele era um liberal de esquerda, se é que pode-se dizer liberal de esquerda no Brasil. E ele dizia que era a reforma agrária. A reforma agrária seria a revisão por diversos processos de execução das relações jurídicas e econômicas dos que detêm e trabalham a propriedade rural, com o objetivo de modificar a situação atual de domínio e posse da terra e a distribuição da renda agrícola. Essa é a definição dele de reforma agrária. E o que é interessante, ele dizia: reforma agrária sempre é algo feito dentro da lei. Sempre a reforma agrária é feita dentro da lei. E ele vai distinguir a reforma agrária que atinge a área da propriedade de reformas que restringem o direito de propriedade.
E abre aspas, é uma frase interessantíssima dele. Não há, pois, que plantar a bandeira vermelha da expropriação total no topo da reforma agrária para condenar a todos pelo horror das exceções. Reforma agrária sim, mas em ordem, dentro da lei, não tem nada de comunismo, nada de vermelho nessa reforma agrária. Reforma agrária ordeira, em paz. Né? E o que ele diz? A contradição entre o artigo 147 e o 141, parágrafo 16, não seria um problema. O problema não seria a indenização em dinheiro. Haveria várias formas de se resolver isso. Se poderia utilizar a função social da propriedade, se limitando o uso da terra, se constrangendo o dono da terra, se aumentando a carga tributária, se limitando, condicionando o uso da terra, sem necessidade do pagamento da indenização. Ou então, que simplesmente o governo pagasse. Né? Que afinal, este não deveria ser um estorvo para se retardar a reforma agrária brasileira. Quer fazer então que o governo pague em dinheiro a indenização justa ao proprietário. Afinal, apesar de mais progresso, ele continua sendo um bom deputado da União Democrática Nacional. No segundo governo Vargas, né, volta com força a questão. Se cria a Comissão Nacional de Política Agrária e vai elaborar um documento que é pouco lembrado, muito desconhecido, que chama Diretrizes para a Reforma Agrária no Brasil. E esse documento é muito interessante. Ele diz o seguinte: qual o objetivo fundamental da reforma agrária? O acesso à terra para evitar a proletarização das massas rurais. Deve-se valorizar o homem e a terra, de modo a assegurar a todos trabalho que possibilite existência digna. E aí qual o problema? E aí o documento diz: a indenização por desapropriação dos latifúndios improdutivos deverá fugir à regra do artigo 141, parágrafo 16 da Constituição de 46, ainda que para tanto seja necessária uma emenda constitucional. É a primeira vez que o governo admitiu, vamos precisar fazer uma emenda constitucional para tirar esse obstáculo. E a colonização é uma política, mas uma política que deve dar preferência para áreas ricas, saneadas e próximas dos mercados de consumo. É um movimento de expansão natural. Não se deve transplantar populações para zonas isoladas. Ou seja, não é a política que depois os militares vão fazer de levar as populações para o meio da Amazônia, como tentar alternativa à política de reforma agrária. Mas fala em criação de cooperativas rurais e se diz qual que é o objetivo final. A reforma agrária deverá objetivar a criação de comunidades rurais habilitadas a progredir econômica, social e politicamente dentro da sociedade brasileira. Esse documento foi aprovado em setembro de 52 pelo presidente Getúlio Vargas e gerou uma série de projetos de lei que empacaram no Congresso. A criação do Instituto de Imigração e Colonização foi o único aprovado, virou uma lei, a Lei 263/54, um projeto de lei de irrigação no polígono das secas, um projeto de lei de acesso à exploração agrícola, o nome, na verdade, é disfarçado, é o projeto de lei de reforma agrária, né? Projeto de lei sobre arrendamento e parceria agrícola, projeto de lei sobre gestão de recursos naturais renováveis, que é uma política que hoje parece comum, mas na época não se falava, né? E também, da mesma época, um projeto de lei do deputado Coutinho Cavalcante, do PTB de São Paulo, um projeto de lei também sobre reforma agrária, que falava em distribuição de terras, combate ao latifúndio improdutivo, ao minifúndio, com plano geral de reforma agrária, com medidas de assistência técnica aos assentados, com aumento de produção, que é uma legislação mais bem elaborada e que vai servir, isso é curioso, e eu tenho toda uma série de discussões sobre isso, que vai influenciar, inclusive, a legislação cubana pós-revolução de 59. É um dos projetos que depois inspiram parte da legislação cubana pós-revolução de 59. E quanto a esses debates no Congresso, as pessoas estão paradas? Não. Os políticos estão discutindo. O governo Vargas está tentando, tem a crise do segundo governo Vargas, tem o Celé depois o governo Luciano Kubitschek,